Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessane. Queria dar as boas-vindas a vocês que estão passando aqui pela primeira vez e também minhas boas-vindas e o meu obrigada àqueles que têm dado suporte, assistido os vídeos, comentado. Sou muito grata, tá bom? Muito obrigada mesmo. Gente, eu quero conversar com vocês sobre umas ideias que eu tenho tido, que eu fui instigada a pensar, a refletir mais, a partir de um livro que eu tô lendo no momento. Que foi um livro mencionado, sugerido pelo Bob Proctor. Em um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, eu falei sobre alguns ensinamentos do Bob Proctor e sobre uma entrevista que eu ouvi com ele numa podcast. No final daquela entrevista, o Bob Proctor foi questionado, foi perguntado quais os 3 livros que ele sugeriria. Então, o Bob Proctor tem 86 anos no momento, é um líder motivacional e empreendedor, e eu sigo um pouco dos ensinamentos dele, sigo alguns dos ensinamentos do Bob Proctor, acompanho um pouco dos ensinamentos dele. Aí eu pensei, olha, se os 3 livros que ele sugeriu são esses, eu tenho que ler, né? E aí eu tô lendo esse que é do Seth Godin, que se chama Linchpin. Eu nem sabia o que Linchpin quer dizer. O nome do livro é Linchpin, Você é Indispensável? E Linchpin é exatamente isso, é uma peça ou uma pessoa que é indispensável para um sistema. E pode ser uma pecinha pequena que segura uma engrenagem, uma roda dentro de uma engrenagem junta, ou pode ser realmente uma pessoa em uma comunidade ou uma instituição. Então, no livro, o Seth Godin fala de como a gente ser esse linchpin, de como ser diferente. E ele diz que, eu tô achando super interessante, que a maioria das pessoas extraordinárias, elas são normais, elas são ordinárias, ordinárias no sentido de comum, né? Não de sou ordinária. A maioria do tempo, 95% do tempo. Mas na função delas, por exemplo, no trabalho, tem aqueles 5% que às vezes elas fazem a diferença. Aí eu pensei na minha prática como profissional na área da saúde. Antes de eu trabalhar no departamento que eu trabalho agora, eu trabalhava em hemodiálise, num setor, em uma das maiores áreas de hemodiálise aqui do Reino Unido, que é no Hospital Royal London. Aí eu saí desse departamento porque não estava muito alinhado com a minha energia, não era o que eu queria estar fazendo assim no longo termo. Mas eu tive uma experiência interessante, mas não sabia que não era aquilo ali ainda. Agora eu tô numa área de HIV e imunologia. E o que eu faço, gente? Eu ainda sou nova nessa posição. O que eu faço, todas as outras enfermeiras e enfermeiros fazem. Eu sou igual a qualquer um outro profissional. Mas tem uma coisa que é o meu diferencial e é por isso que eu me identifico mais nesse meu trabalho do que no anterior. Eu me conecto muito com os brasileiros que vão nessa clínica. Casualmente, o lugar onde eu trabalho tem uma população de brasileiros e portugueses bem grande, bem significativa. Então, muitos dos meus pacientes, não a maioria, mas uma boa porcentagem, de modo geral, são brasileiros. E muitos não falam inglês, então esse, por exemplo, é um dos meus diferenciais. As outras enfermeiras e enfermeiros fazem a mesma coisa que eu, mas eu sou a única que faço esse intérprete. E aí, às vezes, as pessoas, os médicos me pedem desculpa, né? Quando eles me tiram do meu setor, fazer o que eu tô fazendo, para ir pro andar de cima, pra parte de educação, de saúde sexual, para fazer um intérprete. E aí eu sempre digo, esse é o meu diferencial. Isso é o que me faz especial, me faz ser o linchpin da história. Então é muito gratificante para mim. E uma das coisas que o Seth Godin fala aqui no livro é exatamente isso, é aquela pessoa dentro da instituição que dá um passo a mais, que vai uma milha extra, né? A gente fala em inglês, goes an extra mile,
vai um pouco além do que é a sua função, a sua designação no papel. Então ela não mede esforços para ser melhor, não para ser melhor que os outros no sentido de competição, mas para dar o seu melhor, para ter esse diferencial. E se a gente fica sempre conectado com a nossa intuição, com essa consciência, essa expansão da consciência, fazendo isso de que, eu não estou sendo explorado, isso não é meu trabalho, eu não sou paga para fazer intérprete. Mas se ao invés disso eu penso assim, esse é o meu diferencial, ninguém faz isso aqui nessa clínica, eu sou a única. Então não é por arrogância, gente, é porque põe o meu valor lá em cima. Essa é a minha uniqueness, agora eu não sei como é que fala em português, meu diferencial, é isso que eu quero dizer. E o Seth Godin fala também sobre a nossa genialidade, e ele diz o seguinte, que muitos de nós nós negociamos a nossa genialidade por conforto, por segurança. E isso me tocou fundo no coração, gente. Por quê? Se eu talvez não tivesse tido filhos cedo, não tivesse que pagar conta, tivesse uma situação financeira, tivesse nascido num berço de ouro, eu acho que eu teria encontrado a minha genialidade muito mais cedo, porque aí eu não ia ter essa pressão financeira de ter que prover para minha família ou me sustentar. Talvez eu fosse uma artista ou uma motivadora, desculpa, não sei, eu acho que o céu seria o limite, mas como eu tinha que ter uma profissão, eu tive que jogar as cartas do sistema. Eu fui mãe adolescente, com 16 anos eu já tive o meu primeiro filho, imagina só. Então eu tive que fazer um curso, alguma coisa profissionalizante super rápido. E aí eu tive uma tia, que não era tia de sangue, era casada com um dos meus tios, e ela me disse o seguinte, se ela assistir esse vídeo ela vai saber, minha tia Odete, que tia emprestada, né, que depois ela acabou sendo minha comadre, ela é madrinha do meu filho. Ela me disse o seguinte, quando eu tinha 16 anos, por que tu não faz um curso de auxiliar de enfermagem aí, tu já tem uma profissão para sustentar teu filho? E eu fui lá e fiz, eu tive que esperar eu completar 17 anos para poder me inscrever no curso, e acabei fazendo só que eu me inscrevi sem nem saber o que um auxiliar de enfermagem fazia. Com sorte, né? Por sorte, eu me identifiquei com a profissão e faço isso, é o meu ganha-pão até hoje. Mas eu me limitei, porque de acordo com o Seth Godin, quando a gente trabalha como empregador em uma empresa, a gente põe aquele limite, a gente está vendendo as nossas horas do dia por aquele salário. Agora, quando a gente trabalha com a nossa genialidade, o céu é o limite. Aí você pode criar o que você quiser, você pode fazer o quanto dinheiro você quiser, você pode expandir o seu negócio, a sua genialidade, o tanto quanto você quiser. Claro que não é tão fácil, tão simples quanto parece, né? A sociedade põe as normas e a gente acaba, sim, negociando a nossa genialidade por segurança. A gente quer passar num concurso público, a gente quer ter aqui a gente fala pensão, uma aposentadoria. Então, e aí, gente, se eu não tenho uma genialidade, se eu não sou gênio, se eu sou uma pessoa meio medíocre, assim, meio comum demais, aí eu lembrei também do Albert Einstein, que tinha uma fala que dizia o seguinte, o Einstein era um gênio da física, da matemática, mas ele dizia assim, que se a gente comparar, se a gente medir a genialidade, a inteligência de um peixe pela habilidade que esse peixe tenha em subir numa árvore, por exemplo, a gente vai sempre pensar que o peixe é burro, é estúpido, porque o peixe não vai conseguir subir numa árvore. Agora, se a gente vê a genialidade do peixe em como ele nada, aí ele vai ser um gênio. Faz sentido? Então, todos nós temos a nossa genialidade. O problema é que a gente se molda às regras da sociedade. A gente acha, a gente acredita, a gente ouve as frustrações dos nossos pais ou das pessoas que nos influenciam, que nos dizem que a gente não pode, que aquele sonho é para outras pessoas, não pra gente. Eu lembro também que há muitos anos eu trabalhava no hospital de cardiologia em Porto Alegre e eu já tinha um filho, e acho que talvez até estava grávida do segundo na época.
E eu comentei com as minhas colegas que eu estava estudando inglês e eu queria cursar letras. E aí uma das minhas colegas, eu nunca esqueci disso, eu acho que foi no ano 2001, meu filho mais novo nasceu em 2002. E aí essa colega disse o seguinte: ai, que nada, faculdade é para quem já nasceu rico, para quem tem berço de ouro. Agora, eu sei que a população, a classe trabalhadora no Brasil tem mais acesso à faculdade, mas naquela época, há 20 anos, não tinha. Era realmente... nunca me explicaram a questão da saída do ensino médio para o ensino superior. Foi eu que fui descobrindo sozinha, não tinha essa preocupação nem na minha família, não existia isso, essa história, como se diz, esse caminho de ir para a faculdade. Então, olha a crença, gente. Alguém me disse que aquilo ali não era para mim, que era um sonho maluco. Eu era pobre, eu era auxiliar de enfermagem, mãe solteira, estava sonhando que eu ia para a faculdade. Mas eu fui para a faculdade de letras sem um tostão, sem saber como eu ia pagar. E eu arrumei uma pessoa, caiu do céu, uma pessoa linda, maravilhosa, iluminada. Gente, isso é verdade, essa pessoa mudou minha vida. Essa pessoa disse pra mim: eu vou pagar a sua faculdade pra você porque eu te admiro e eu vejo como você batalha aqui pra criar seus filhos, e pagou a faculdade inteira pra mim, inclusive me ajudou a vir aqui pra Londres. Se eu tivesse acreditado, gente, na primeira pessoa, uma das pessoas que tinha me dito que faculdade era pra uma determinada camada da sociedade que tinha acesso, que já tinha esse direito, mas não para mim, eu teria abortado meu sonho ali. A partir de eu ter corrido atrás do meu sonho, de eu ter decidido ficar surda para as limitações, eu fiz a minha faculdade de letras, e depois eu vim para Londres, e depois eu fiz a faculdade de enfermagem. Não que tenha que ser o sonho de todo mundo. Esse era o meu sonho. E como eu já falei em outro vídeo, aqui também, não precisa ter faculdade nenhuma para expressar sua genialidade ou para ter sucesso financeiro nos negócios. Era o meu sonho, o meu desejo da alma. Eu queria fazer isso. Então eu fui atrás. E o que eu quero dizer para vocês? Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre o Albert Einstein é que, apesar dele ser um gênio, ele não conseguia decidir de manhã que roupa usar. Então, ele ficou muito famoso por ter um número, se eu não me engano eram 7, mas eu não tenho certeza, um número de ternos cinzas quase iguais. Então, ele nunca tinha que pensar, ele nunca tinha que gastar energia decidindo que roupa que ia usar. E o cara era um gênio. Então, para vocês verem que a genialidade dele estava focada naquilo que ele dominava, mas não em todas as áreas da vida. Inclusive, é muito interessante notar que eu aprendi isso, eu noto isso, que muita gente que é realmente genial, extraordinário, eles não têm muito bom senso, eles não gastam os neurônios dele com coisinhas meio irrelevantes, mundanas. Eles focam a energia para o que eles realmente estão interessados. Então, vocês podem ver que tem muita gente que é super brainy, super inteligente, que não tem muito senso comum. Muitos médicos, inclusive com quem eu trabalhei, às vezes eles não têm um senso, assim, uma lógica direta, mas são pessoas super inteligentes. E outras pessoas na área acadêmica também que eu conheço, eu comecei a observar quando eu me dei conta disso, são extremamente inteligentes para algumas coisas, mas não conseguem ter uma lógica objetiva em outras. E isso não quer dizer que eles não sejam inteligentes, pelo contrário, eles são extremamente inteligentes. Mas a inteligência é relativa. E outra, gente, tem a parte da inteligência que é inata e tem a parte que a gente adquire. Tô falando isso certo? Agora me confundi. Enfim, vou falar em termos mais leigos. Tem a parte que a gente tem na nossa genética, no nosso cérebro, a gente já vem com esses atributos, mas a gente também pode adquirir. Por exemplo, o que a gente lê, o que a gente aprende, o que a gente observa, aí a gente adquire essa inteligência, esse conhecimento. É um músculo, é como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais forte esse músculo fica. Então, gente, o meu convite
É muito simples, mas é um convite muito sério. Por favor, prestem atenção, que isso é importante, eu acredito que seja. Preste muita atenção, seja crítico, examine com atenção quando as pessoas te dão um conselho, quando elas te dão uma sugestão, quando elas expressam a opinião delas. Será que a opinião delas é reflexo do medo ou da frustração ou da experiência delas? Ou é da realidade verdadeira mesmo? Porque geralmente é a experiência delas ou a frustração delas. Então, não se limite pela experiência do outro. Faça a sua pesquisa, vá procurar, vá investigar e não se limite pelas regras, pelas normas. O céu é o limite, sim. A gente não tem noção da nossa genialidade. Lembrem-se do que o Seth Godin falou. A gente negocia, a gente vende, a gente dá de presente a nossa genialidade em troca de segurança, de estabilidade, de conforto. Mas a gente tem potencial de muito mais. O Raul Seixas já falava, né, gente? Nós só usamos 10% da nossa inteligência animal. Ontem, uma pessoa muito querida, muito carinhosa, entrou em contato comigo e comentou que está gostando muito dos meus vídeos, e a gente teve uma conversa, foi muito legal. E ela me disse o seguinte, ela mora aqui no Reino Unido, em Liverpool, e ela veio de Portugal. Ela é brasileira, mas veio de Portugal, esteve em Portugal primeiro, e ela não fala inglês, e ela é técnica de enfermagem. Aí ela disse assim pra mim, eu quero fazer enfermagem aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não falo inglês, e porque não tem como eu ter financiamento, a menos que eu consiga entrar no ano que vem. Enfim, eu quero, mas aí eu já ponho vários obstáculos no meu caminho. Aí eu falei pra ela, só diz que tu quer, o resto o universo toma conta. Aí eu dei a minha opinião, baseada na minha experiência, do que eu já vi fazer e que eu já fiz eu mesma, porque eu fiz enfermagem nesse país, cursei a minha faculdade de enfermagem aqui, de como é possível sim, mas ela já expressou o sonho dela dizendo que não ia rolar por causa disso ou daquilo. Então, esse é o meu convite. Provavelmente essa pessoa linda tem ouvido a experiência de outras pessoas que disseram, não dá, é difícil, não vai ter mais financiamento, vai acontecer isso, não dá, desiste. E ela acreditou. Então, o meu convite para ela foi, não acredita, faça a sua investigação e acredite que o universo vai dar um jeito de manifestar o seu sonho. Você só tem que fazer a sua parte. O que o universo vai fazer, deixa que ele sabe o que tem que fazer. Esse é o meu convite de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, lembre-se de curtir, compartilhar, divulgar, se inscrever no canal, toda essa história, tá bom? Muito obrigada, um super beijo e até a próxima.